Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma, e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a misticidade de Deus, a meditação, né, das nossas aulas aqui. Então, vamos lá. Vamos para o capítulo 2. Explicação do modo como o Senhor manifesta à minha alma estes mistérios e a vida da rainha, estado em que Sua Majestade me colocou. Então, ela vai falar, para deixar declarado de uma vez o modo como o Senhor manifesta-me estas maravilhas, e é bem parecido com a gente, tá? Tudo que ela fala aqui vai para a gente, tá? Os filhos da divina vontade são chamados ao mais alto grau de santidade. Então, a gente precisa entender. Jesus, ele falou para mim agora há pouco, na hora, antes de eu fazer essa aula, ele falou assim, filha, explica para eles que esses temores, achando que eu não posso trazer graças grandiosíssimas para vocês para esse tempo agora, de que as pessoas não conseguem ser santas, que não conseguem ser tabernáculos vivos, essas coisas que as pessoas ainda, esses temores, né, de achar que vocês nunca vão alcançar essa santidade. Isso aí, a igreja, ela deixou os católicos muito com medo, né? A igreja, ela deixa a gente com muito temor, com muita prevenção. E essas prevenções fazem a gente temer, né? Temer se aproximar mais de Deus, né? Porque tem medo do que as pessoas vão dizer, que as pessoas não vão acreditar que você está sendo um tabernáculo vivo de Jesus, de que as pessoas elas não vão acreditar. Você quer que elas acreditem, você acha que é muito bom para ser verdade. Você tipo assim, Jesus ele fala, eu não sei explicar o que Jesus falou para mim, mas as pessoas acham, Aline, que é muito bom para ser verdade, de que é essa possibilidade dessa santidade das santidades para vocês nesse tempo, no mundo do jeito que está hoje. As pessoas não acreditam. Não acreditam que é uma santidade simples, tão simples como você está apresentando para eles. Né? E você fala com tanta certeza de que você acredita que você está vivendo essa luz, de que você está em Deus, que você é o próprio Deus agindo em você. Essa coisa o que você fala é eu que estou falando, o que você faz sou eu que estou falando. Tudo isso que o livro do céu explica, né? Parece para muitas pessoas, católicos mesmo, até padres, teólogos, pessoas que é muito doutos mesmo, eles não acreditam que isso é possível. Eles não acreditam que essas coisas foi Jesus que falou. Eles não acreditam que é assim, entendeu? Por causa da elevação espiritual que aconteceu durante todos esses anos da igreja, até a Luísa custou para entender. A Luísa custou para entender, né? As freiras que estão escrevendo esses livros, elas ainda, mesmo com toda a dificuldade que elas também tinham, elas ainda aceitam, porque os padres falam, não, você é chamada, eles incentivam, você é chamada a essa santidade, eles incentivam, eles tinham os diretores espirituais lá no convento, e incentivavam. Para eles incentivar, eles tinham que ter um amor muito grande por Jesus, esses diretores de almas, né? E foram pessoas muito bem escolhidas por Jesus para trazer para essas místicas. Graças a Deus que essas místicas tiveram a ajuda de algum padre que ajudou elas a Valtorta, que teve um padre que pediu para ela anotar tudo, que teve a Santa Faustina, teve um diretor espiritual escolhido a dedo por Jesus, né? Que a Luísa também teve o Santo Aníbal de França e o São Genaro de Genaro, também o padre Genaro, confessores que ajudaram muito a Luísa mesmo. Então, se não fossem esses padres, não haveria esses santos que nós temos agora, nessa época, porque era uma época que era muito mais complexa. Agora, né, Jesus trouxe para nós livros escritos, né, por essas místicas, e a gente precisa acreditar nesses mistérios. Precisamos colocar na nossa vida, né? Então, a gente está lendo aqui a explicação do modo como o Senhor manifesta a minha alma estes mistérios. Aí você pensa, não, é só com ela, é só com a Santa Ágreda.
É só cavalo torta, é só com eles, Aline. Para nós não temos isso, não podemos alcançar isso, nós não podemos nem pensar nisso. É muita ousadia da nossa parte, é muita soberba. Muita soberba você querer dizer que você é o próprio Cristo andando na terra, que você é muita soberba achar que você pode falar igual São Paulo, é Cristo que vive em mim, é muita soberba. Isso aí é pra gente muito santa, a gente. A igreja colocou uma visão de que não é possível essa santidade. Uma visão pra gente que nunca vamos conseguir. E não é assim, né? E Jesus falou, só vai abrir o coração ali nos humildes e os simples. As pessoas simples e humildes que elas acreditam nas minhas graças. As pessoas que são muito inteligentes, que se acham muito inteligentes, muito experientes na fé, que não, sabe, que nunca experimentaram nada durante anos e anos, elas caminham na igreja e participam da igreja e nunca experimentaram nada sobrenatural, elas não acreditam, que elas não tiveram uma experiência, porque foram vivendo a vida levando com a barriga, né? De uma forma superficial a fé. Então eles não acreditam que é possível uma pessoa ser santa, porque é muito tempo sem santidade. É muito tempo que eles viveram sem santidade, que eles não sentiram nenhum êxtase dentro deles, que eles não sentiram essa ação. Então agora, de repente, você vai e fala que eles podem ser santos, de repente agora, depois de velhos, né? Aí a pessoa, às vezes, não é simples, não tem um coração simples para se despir da sua opinião. E ela fala assim, não, mas pensa bem, eu fiquei 30 anos da minha vida caminhando na igreja e nunca né, alcancei nada. Nunca vi nada, porque não existe, não tem. Até padres pensam assim. Então, Jesus ele quer que eu coloque essa situação, porque é verdade. Jesus mostrou para mim como é a cabeça dessas pessoas e eu não sei nem expressar, porque é tão triste ver essas pessoas falar não é possível essa santidade, não é possível para mim, não é possível não, né? E aí Jesus ele fala tanto para Luísa, para você não é possível, mas para mim tudo é possível, né? E as pessoas elas esquecem da palavra do evangelho, esquecem de acreditar no poder de Deus, esquecem de entender o sobrenatural, de que é Deus quem vai fazer isso na alma, não é a pessoa, não é por ela mesma que Deus vai fazer tudo isso. Então eu queria trazer isso antes de começar essa leitura, tá? Então vamos lá, como que temores espirituais. Ela vai falar, desde que eu tive o uso da razão, eu notei haver recebido do Senhor uma graça que julgo a maior que sua liberal mão me concedeu, um íntimo e grande temor de perdê-lo. Então, desde que ela tem o uso da razão, ela recebeu esse dom de Deus, um íntimo e grande temor de perdê-lo. Isso me tem incitado a desejar sempre e praticar e pedir ao Altíssimo o melhor e mais seguro. Então, o temor dos juízos de Deus, o contínuo receio de perder a amizade do Todo-Poderoso e a incerteza de nela estar, é um dardo com que ele transpassou minha carne, né? Então, esse temor, né, é um temor que é bom e, ao mesmo tempo, se você exagerar, você pode prejudicar você, né? Então, tem que saber harmonizar isso com a esperança. Jesus fala muito da esperança, né, de que é possível. A esperança, a virtude da esperança faz tudo ser possível. Tudo ser possível. Você acredita em Deus, você tem o amor de Deus e ama a Deus, e tem a esperança que liga as duas coisas, a fé e o amor. Então, a esperança faz toda a diferença na caminhada de quem está tentando ser santo, né? E acreditar que é possível, tá? E nestes últimos tempos, quando os discípulos do Senhor que professam virtude devem ficar ocultos, nestes últimos tempos, quando os discípulos do Senhor que professam virtude devem ficar ocultos, sem se manifestar, esta inquietação me induziu a fazer grandes petições a Deus e a solicitar a intercessão da rainha e a Virgem pura, suplicando-lhe com todo o meu coração que me guiem e dirigem por um caminho reto escondido aos olhos dos homens. Então, eles têm essa ideia de que a santidade precisa ser escondida aos olhos dos homens, que a virtude tem que ser escondida, ficar oculto, sem se manifestar, né? E essa inquietação, esse temor de perder a Deus, induziu ela a fazer grandes pedidos a Deus e a solicitar a intercessão de Maria para deixar ela oculta, para ela caminhar esse caminho reto e oculto. Também é outro problema também da igreja,
que foi ensinado que a pessoa ela tem que viver ocultamente, que ela não pode falar da sua santidade, que ela não pode ensinar as pessoas a viver na santidade. Então, é muito complexo também isso aí, tá? Porque, assim, no livro do céu, Jesus vai falar sobre essa atitude falante que ele colocou em nós, essa virtude da gente ser falantes, almas falantes. Então, eles veem a Nossa Senhora que fala que no Evangelho ela era silenciosa, guardava tudo no coração. Então, fala que tem que ser silêncio de Maria, sempre no silêncio de Maria. Claro que a santidade é só entre você e Deus. Só Deus que sabe o que passa na sua alma. Só Deus conhece você. Ninguém vai nunca, né, julgar você como Deus julga. Nem pode, né? A santidade que acontece, só Deus que vai confirmar lá no juízo final, ou lá no seu juízo particular. Só assim que Deus vai confirmar a sua santidade. Ninguém pode confirmar que você é santo, ninguém, nem você mesmo pode fazer isso. Mas você não pode deixar de acreditar e desejar isso. Isso não impede você de desejar muito. E proclamar e testemunhar o seu desejo para o mundo. Porque se você não proclamar que você deseja, você vai perder totalmente a graça. Porque Deus, ele gosta da reafirmação. Ele gosta de você se reafirmar. É uma coisa que o Senhor pede muito para fazer no livro do céu. Né? De que você não tenha temores exagerados, não tenha dúvidas, que você caminhe. Isso é em direção a Ele, você com Ele, sempre você com Ele. Mas como eu sou uma pessoa que estou ensinando, testemunhando, como eu disse, né, a minha vontade de buscar essa santidade, eu preciso ser ousada e falar. E as meninas que estão comigo na comunidade, elas seguem os mesmos passos, né, de falar, que acreditam em tudo isso. Proclamem isso, porque no mundo que está hoje, se não tiver pessoas que proclamem pelos telhados, que acreditam nessas verdades, que olha, eu tô lendo isso e eu tô colocando na minha vida, eu acredito, tá acontecendo isso, aconteceu aquilo, eu vi esse milagre, eu vi essa situação. Se não tiver pessoas fazendo isso no mundo hoje que está desse jeito que está, não tem chance mais para Deus agir na vida de ninguém. Se a gente não for ousados, se a gente não começar a sair como os apóstolos saíam, proclamando a verdade de Deus, acredito, né, como São Paulo fazia naquele tempo, se não tiver almas que façam esse tipo de coisa, já era, acabou. Precisa haver essas almas. E não é só dentro da igreja, tem que estar nos lugares públicos, nas redes sociais, tem que estar na rua, tem que estar nos lugares mais, no WhatsApp mesmo, onde as pessoas querem estar conversando, tem que estar em uma comunidade assim. Então, por isso que a gente trabalha assim, né? Então, a gente vai ser oculto, é uma santidade mais oculta de todas. A vida na divina vontade, se você for pensar, eu estava conversando com o pessoal ontem, o dia inteiro na minha casa de meditação, onde eu tenho o meu grupo do WhatsApp, onde eu medito com as pessoas. Lá eu exponho todas as minhas dúvidas, perguntas, né? Conversas com Jesus, exponho tudo com as meninas. E ainda tem outro grupo privado só com as principais, que são as líderes da casa. Tem outro grupo só com elas. E a gente vai e partilha tudo que Deus fala. Toda vez que eu estou chorando por alguma coisa, eu exponho para elas. Nada passa despercebido, nada. Toda a conversa que eu tenho com Jesus oculta é transmitida ao vivo para elas, entendeu? Então não adianta. Jesus que deu essa missão para mim desse jeito e é assim que eu assumo essa missão. Eu não tenho medo, nem um pouco, entendeu? Não tenho medo de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Então, assim, eu sou testemunha viva. Testemunha viva totalmente, é reality show mesmo do céu e da terra. Então, é assim, eu não tenho medo de fazer isso que eu estou fazendo, tá? Jesus não veio aparecer na minha frente e falou, você vai fazer isso. Não, ele colocou esse desejo no meu coração, ele confirmou no meu coração e ele confirma todos os dias e ele só vai assinando embaixo e eu só sigo, tá bom? Eu sigo e eu não fico questionando, eu não fico com dúvida, eu não fico arrumando confusão. Então, para poder continuar essa obra. Então, quando eu tô lendo aqui e vejo que é escondido, e que eu não faço escondido aos olhos dos homens, a minha santidade não é escondida, é porque eu estou proclamando ela pelos telhados, é porque Jesus, ele me colocou isso no coração, e eu não tenho medo de fazer, não tenho medo. Olha, eu falo para você, eu não tenho medo mesmo, se eu fizer alguma coisa errada, que eu for de repente condenada por algum sacerdote, ou até pelo Papa,
Mesmo assim, eu não vou me arrepender de ter feito esse trabalho para Jesus. Não vou ter, não vou ter. Se alguém me julgar, como algo errado, como eu ensinei algo errado, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Sinceramente, eu não ligo para o que as pessoas da Terra pensam. Eu só ligo para o que Deus me mostra. Então, se Deus me mostra que tá tudo bem, tá tudo bem. Se Ele me mostrar um dia que eu joguei fora a minha vida fazendo isso, olha, é só eu, entre eu e Ele. É só eu e Ele. Não compete a ninguém saber. Mas eu até hoje, Ele só confirma, só confirma, só confirma, só confirma. Então, por isso que quando eu fico lendo essas coisas, aí eu vou falar com vocês, aí eu fico com uma situação muito delicada, porque eu não faço isso que ela tá fazendo, que ela faz. Entendeu? Eu não faço isso. Então, por isso que é complexo a minha situação. É uma santidade nova, né? Uma nova santidade da divina vontade, totalmente diferente dessas santas, né? Totalmente diferente. E Nossa Senhora ela foi entendida totalmente aos olhos dessa santidade humana, não foi entendida aos olhos da santidade divina. Então é complexo o negócio. E ela não podia aparecer por ordem de Deus, porque senão ela seria reverenciada como deusa. Então tem todo um porquê ela não podia. Então ela precisava deixar Jesus crescer e ela diminuir. Era um processo que ela teve que passar naquele momento. Agora eu vou fazer totalmente diferente, porque eu tô sendo Jesus. Então Jesus tem que crescer em mim. Eu tenho que ser o instrumento de Deus. Eu tenho que ser o Jesus quem vai trabalhar para poder proclamar o testemunho que ele quer que eu testemunhe a vida com ele. A vida nele, por ele e nele e tudo mais. Então é bem complexo a situação. Então quando eu vou ler isso aqui, eu não posso comparar com a minha vida. Eu só tenho que explicar como eu estou vivendo a minha vida em direção ao que Jesus me pediu, ao que Jesus me coloca, né, no meu dia a dia. Então a gente vai indo, né? E eu vou rezar, vou continuar pedindo a intercessão de Nossa Senhora e Virgem Maria, suplicando-lhe que ela guie meu coração por um caminho reto. Não precisa ser escondido, mas reto, tá bom? Visão de Deus. A estas instantes súplicas me respondeu o Senhor: não temas, nem te aflijas, que eu te darei um estado e caminho de luz e segurança. De minha parte, tão oculto e estimável que somente o autor dele conhecerá. Toda exterioridade sujeita a perigo te faltará desde hoje, e teu tesouro ficará escondido. De tua parte, guarda-o e conserva-o, levando vida perfeita. Eu te porei numa senda oculta, clara, verdadeira e pura, caminho por ela. Tá? Para ela foi assim. Eu também tenho um caminho oculto, só entre eu e Deus. Tem coisas que só eu e Jesus sabemos, entendeu? Que eu não vou contar para ninguém. E que Jesus me protege, me defende, também me esconde, tá? Desde essa ocasião, e todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos fazer esses mesmos pedidos, cada um na sua integridade, porque é diferente. Jesus fala que são vários graus de almas da divina vontade. São vários graus e são diferentes. Né? Eu estava lendo um trecho ontem lá no grupo falando, ó, vai ter gente que vive hoje e vai ter gente que viverá no reino. Tem gente que vive sobre a luz que é o conhecimento, que é nós, hoje. E tem gente que viverá nos bens do reino. Então, é diferente, entendeu? Então, aqueles que vivem sobre a luz, né, também são diferentes a forma de lidar com essa luz. Tem gente que fica oculto, tem gente que quer aparecer para poder proclamar. E para proclamar, você tem que ser corajosa, você tem que arriscar. E é esse trabalho que eu faço, né? Então, eu confio muito em Deus. Ele me protege, já provou várias e várias vezes. Né? Eu não posso dizer que ele não me protege, que ele não me esconde. Tá? Ele me esconde muito, ele me protege muito, mantém totalmente eu conservada, buscando viver essa vida que ele deseja para mim, tá? Desde essa ocasião, senti-me interiormente mudado e num estado muito espiritualizado. Ao entendimento foi dada nova luz, sendo-lhe comunicada infundida ciência, pela qual conhece o ser e operações de todas as coisas em Deus, na medida em que a vontade divina lhe quer manifestar. Esta inteligência e luz que esclarece é santa, suave, pura, sutil, aguda, nobre, certa e límpida, faz amar o bem e reprovar o mal. É um vapor da virtude de Deus e simples emanação da sua luz. Isso é pra gente também. Tudo isso é pra gente. A gente vive nessa luz, igualzinho. Essa inteligência, essa sabedoria, tudo é dado para nós pela divina vontade, para a gente poder ler o livro do céu. É um espelho para o entendimento,
E com a parte superior da alma e o olhar interior vejo muito. Conhece-se que o objeto, com a luz que dele reverbera, é infinito, ainda que a vista seja limitada e curto o entendimento. Esta visão é como se o Senhor estivesse assentado num trono de grande majestade, onde dentro dos limites da vida mortal se conhece seus atributos com distinção. Cobre-o como um cristal puríssimo e através dele se entrevêem estas maravilhas e perfeições de Deus. Grande é a clareza e distinção, não obstante aquele intermédio véu ou cristal que impede vê-lo inteira, imediata e intuitivamente. Então essa é uma visão, é uma visão que ela está vendo que tá de Deus, né? Que tem um nome. Como que é o nome? A visão contemplativa, tem a visão intuitiva e a visão... Nossa, tem outro nome. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, gente. Abstrativa. Então, essa visão abstrativa e tem a visão intuitiva. E pelo que ela está descrevendo, essa visão que ela está vendo é abstrativa, tá? Que não é intuitiva, tá vendo? Não obstante aquele intermédio, véu, cristal que impede de vê-lo inteiro, que é a visão intuitiva. A impossibilidade de ver o que está oculto, porém, não é penosa, mas admirável para o entendimento. Então, você não vê claramente, mas você percebe a ação de Deus em direção a você, né? Você percebe Ele trazendo essa clareza, né? Essa visão aguda, né? Que é nobre, certa, límpida, que faz você amar tudo que é bom e reprovar o que é mal. É uma virtude de Deus, uma emanação da luz, né? Que são luzes, são respostas, são clarezas, Ele falando com você na sua mente, né? E você percebendo, tá vindo para você essas informações, né? Nessa locução interior e tal. A impossibilidade de ver o que está oculto, porém, não é penosa, mas admirável para o entendimento. Entende que o objeto da visão é infinito, enquanto é limitado quem o contempla. Fica lugar para a esperança de afastar-se aquele véu e cair o intermédio quando a alma se despir da mortalidade do corpo, se tanto merecer. Efeitos da visão de Deus. Então, neste conhecimento há 2 graus ou modos de visão, né, que é abstrativa e intuitiva, conforme a vontade divina quer conceder, pois é espelho voluntário. Às vezes se manifesta mais claramente, outras menos. Ora se mostram uns mistérios ocultando outros, mas sempre grandes. Essa diferença depende da disposição da alma. Se não está com toda a quietude e paz, ou cometeu alguma culpa ou imperfeição, por pequena que seja, não consegue ver esta luz no modo que eu digo. Por que ela fala isso? Porque se a pessoa ficar com culpa, ela não consegue acreditar. Ela põe obstáculo, ela não consegue acreditar de que ela é digna. Então ela fecha um véu, ela fecha o véu em direção a isso. Ela própria fecha o véu. Se ela acreditar que ela é pequena, que ela, né, que Deus a perdoa, de que isso não é obstáculo para Deus, se ela não se deixar levar por isso, ela consegue ver essa luz, consegue ver a luz. Porque mesmo que seja pela misericórdia de Deus, pelo qual conhece o Senhor com tanta claridade e certeza que não deixa dúvida alguma no que se entende. Entretanto, a percepção da presença de Deus é anterior e maior do que o conhecimento de quanto ele comunica. Aquela percepção produz forte, suave e eficaz energia para amar, servir e obedecer ao Altíssimo. Então, assim, o que eu percebo nessas visões, né, na abstrativa? Na abstrativa, eu estava explicando para as meninas hoje, é quando você, né, sente as coisas vindo em direção a você. Né? Você se coloca no Fiat, se coloca assim, eis aqui a serva do Senhor, eu vou fazer a obra. Né? Eu vou explicar sobre o livro do céu. Então me esclarece, me dá as luzes. E aí você vai rezar. Rezar, fazer sua meditação, ler a palavra de Deus, ler o livro do céu, né? E vai pedir, Espírito Santo, vem, esclarece. E você começa a escrever e as palavras vão vindo. Assim, você não sabe de onde vem. Quando você vê, nossa, olha, quanta verdade, quanta luz, né? Que vem até você.
Daí depois tem a intuitiva. A intuitiva é quando você já está dentro de Deus. Você já vem tudo na sua cabeça, como se fosse você mesmo que estivesse entendendo tudo. Ele vai te dando todo o entendimento natural das coisas. O entendimento pleno, natural de como ele é. Você e ele já pensam igual. Então, toda a verdade parece que esteve sempre dentro de você. Todo o entendimento sobre como Deus é, tudo, ele e você parece que pensam com o mesmo pensamento. A fusão é tão grande que é como se você e ele fossem a mesma pessoa. É impressionante isso, entendeu? É impressionante. Nessa claridade compreende-se grandes mistérios, quanto vale a virtude e quão preciosa coisa é possuí-la e praticá-la. Entende-se a perfeição e sua perfeição e segurança, sente-se uma força que arrasta para o bem, que faz oposição e combate o mal e as paixões. Isso aqui nem existe para uma pessoa que está vivendo nessa comunicação com Deus, né? É muito complexo, porque se você tiver conhecimento de algo que Deus não quer que você faça, você não faz mais. Mas depende dele te explicar, dele começar a falar para você. Não, isso eu não quero mais. Você automaticamente nem pensa na possibilidade de fazer, de voltar a fazer alguma coisa má. Você quer tanto viver nessa presença de Deus, você está tão enamorado de Deus, você goza tanto desta luz que você não quer perder. Mas por nada nesse mundo, mas nem por reza braba, não vai, ninguém consegue tirar de você essa felicidade. Entendeu? Mas só que daí Deus, ele permite tentações, ele permite situações para ele ver se você, na sua humanidade normal, momentos em que ele parece que se quieta dentro de você e ele quer testar você. E ele vai deixar você decidir por si próprio se você vai ou não fazer o mal ou bem. Né? Ele permite situações para ver qual a sua posição diante daquilo. Às vezes acontece um teste. Né? Um teste, uma situação para você aprender uma coisa nova, porque você é tão limitada que o seu cérebro não consegue entender tudo que Deus tem para te falar. Não consegue de uma vez, não. Então tem que ser aos poucos, passo a passo, um degrau por degrau, como eu disse ontem, degrau por degrau. Então ele respeita as suas limitações cerebrais. Ele sabe que ele não pode chegar e já fazer um download completo do céu, de tudo que ele tem para você de uma vez. Então, o entendimento, para que você possa entender e entrar na sua mente, né, e assumir com a sua boa vontade a sua vida, aquele ato, né, ele precisa te ensinar, ele precisa te fazer entender. E não é fácil entender. Você pode estar lendo milhares de livros, mas viver o livro depende dessa graça. Depende desse momento em que você sobe o degrau. Né? De um momento X que faz com que você entenda. Hoje, por exemplo, eu tive uma revelação gigantesca. Né? Ontem, na verdade, né? É porque eu tô fazendo agora na segunda. Na terça? Ai, agora nem sei mais que dia que é hoje. Se é terça ou segunda. Terça-feira. Então, eu tô fazendo na terça-feira esse vídeo. Então, foi hoje mesmo. Então, Jesus, ele mostrou pra mim umas coisas muito interessantes. Falou assim, que ele tem duas formas de lidar com as pessoas. Tem uma forma que ele lida com o pecador arrependido e tem outra forma que ele lida com a pessoa que está no erro. E ela é soberba. Então, ele falou assim, quando você age com uma pessoa de uma forma mais grossa, você é meio grossa, é eu em você, lidando com um fariseu. Lidando com um fariseu daqueles difíceis, né? Jesus falando para mim. Quando você conversa com um pecador arrependido, você vai conversar com toda a doçura. Você percebe que você é doce com essas pessoas mais simples, né? Pequenas, humildes, que estão querendo crescer na fé, que se arrependem facilmente, que você percebe que estão, né? Que querem de verdade corresponder a Deus. Você trata elas com amor e com carinho muito grande, como se fossem ovelhinhas mesmo. Agora, tem pessoas que você trata como cordeiros, que você pega no chifre da pessoa, porque a pessoa é muito soberba. E aí ele falou que tem dois jeitos de tratar, que ele mesmo, na Valtorta, mostra isso, que ele trata os dois jeitos bem diferentes. E a gente não vê essa face de Jesus. A gente acha que a gente tem que tratar todo mundo igual.
como ovelhinha. Todo mundo com muito carinho, passar a mão na cabeça, né, com muito cuidado para não perder a ovelhinha, tal. E aí Jesus falou assim, não é assim. Tem gente que não é ovelhinha, tem gente que é cordeiro, carneiro mesmo, chifrudo, pessoas da igreja. E você tem que ter essa firmeza de Jesus. Igualzinho quando ele falou lá com os fariseus escrevendo na terra lá, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Vocês são sepulcros caiados. Ó Simão, fariseu, você não lavou meus pés quando eu cheguei. Você não fez isso. Jesus, né, muito claro, muito objetivo, expôs o cara na frente de todo mundo, na casa do próprio cara, né, do Simão fariseu, no dia que a Madalena foi lá, né, lavar os pés dele com óleo e tal, que secou com os cabelos e tal. Aquela cena lá, Jesus falando com ele. Então, Jesus mostrou pra mim como ele tem dois jeitos de lidar com as pessoas. Que tem pessoas de um jeito e tem gente... Então, às vezes, você vai lidar com uma pessoa soberba, que é cheia de si, cheia de razão, cheia de si, muito cheia de si, você vai tratar essa pessoa como eu trato. Firme, forte, para poder a pessoa ser dominada. Porque é um carneiro, é um carneirinho bem chifrudinho. Ele tem o cordeirinho, tem a ovelhinha que está querendo se aproximar de Jesus, que é bonzinho, que é simples, mas que às vezes ainda está na lama, ainda gosta, né, de ir pro caminho errado. Aí você tem que trazer com o maior carinho do mundo, ir lá buscar, e cuidar, e trazer no colo, né? Então aí você vê a diferença entre as duas pessoas, e eu consigo tratar as pessoas assim. Né? Para uma pessoa eu trato de um jeito, outra eu vejo. Jesus mostrou para mim hoje. Mostrou para mim, olha, tá vendo? Com um você trata de um jeito, com o outro você trata todo de outro jeito. Porque você sou eu. Entendeu? Porque é a visão intuitiva. Você já está agindo como o próprio Jesus age. Ele já incorporou-se, já fundiu-se com você. Você já não pensa como Aline, você pensa como Jesus. De tanto que encarnou essa encarnação mística que ele fala que acontece na alma. Então, a alma goza desta luz e dessa visão e não quer perder. É porque ela dá ânimo, fervor, segurança e alegria. Cuidadosa e solícita convida e eleva da presteza e brio, atraindo a si a parte superior da alma sobre a inferior. Até o corpo se torna leve e como espiritualizado durante esse tempo, suspendendo seu gravame e peso. Verdade, você sente assim, você sente isso espiritualmente, tudo espiritual, tudo a nível espiritual. Não precisa você sair voando por aí igual essas santas voavam. Ela voava, a Santa Águeda voava. Pra gente não precisa desses milagres. Para elas precisava, mas pra gente não precisa, tá? Pra gente é espiritual mesmo, é tudo interior mesmo, tá? Transformação em Cristo. Sentindo a alma estes doces efeitos, com amoroso efeito diz ao Altíssimo, leva-me após ti e correremos juntos. Unida com seu amado, não sente as operações terrenas e deixando-se levar pelo odor destes perfumes de seu querido, venha ficar mais onde ama do que onde anima. Abandona a parte inferior e quando ela volta é para aperfeiçoá-la, reformando e degolando os animais apetites das paixões. Se por acaso querem se revoltar, expulsa-os da alma com rapidez, pois já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, depois que você tem esses momentos com Deus, em que você contempla Deus, onde você, né, vive essa santidade, buscando viver essa santidade, que você percebe que Ele está confirmando que você está nele e Ele está em você, uau! Nossa, você destrói tudo que ainda tem de terra em você. Se aos poucos você vai, tudo, você vai, não liga mais para nada da terra, nada da terra. E eu falo por mim, eu não ligo para nada da terra, gente. Eu tenho até vergonha de falar para vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que nem batom, mas eu me importo de comprar. Meu batom estragou, acabou, quebrou meu batom, meu filho quebrou ele. E eu não comprei meu batom, porque tá usando máscara. Então, para todo lugar que você vai, eu não comprei meu batom. E eu nunca fiquei sem batom na minha vida. Você não liga mais com essas coisas. Você não liga mais com essas coisas. Nem médico, assim, não fico ligando muito para médico, para ficar indo cuidar da saúde. Confio tanto em Deus, sabe? Que Ele cuida de mim, que Ele vai, nossa,
Só entregue na mão de Deus. Quando tá muito ruim mesmo, doendo muito, uma inflamação, uma coisa assim, que a gente vai atrás, né, de medicamento. Mas olha lá. Sabe? Dinheiro, ai meu Deus do céu. Dinheiro nem a pau. Dinheiro não vai. Dinheiro é a coisa que mais atrapalha tudo. Você não quer saber de dinheiro de jeito nenhum. Você não quer mexer com dinheiro. Você não quer saber o que ele faz, o que ele é capaz de fazer. Você não quer entender isso. Né? Graças a Deus que eu tenho meu esposo, ele que paga as contas, ele que recebe o dinheiro, ele que faz tudo. Eu não ligo pra nada disso. Nossa, Deus me deu esse presente de ter um esposo que cuida desse departamento. Graças a Deus. Daí, Cristo vivendo na alma. Sente-se aqui, de certo modo, em todos esses movimentos e santas operações, a assistência do Espírito de Cristo, que é Deus e vida da alma, percebendo-se no fervor, no desejo, na luz, na eficácia para agir, uma força interior que somente Deus pode produzir. Verdade, verdade. Sente-se na virtude desta luz e no amor que produz uma voz interior contínua e viva. Verdade. Que prende a atenção a tudo que é divino e te abstrai do que é terrestre. Muito verdade. Muito verdade. Você não fica mais na Terra. Você está na Terra, você vê as coisas acontecer, mas você não está ligado nessas coisas. Entendeu? Em tudo isso manifesta-se viver Cristo em mim, com sua virtude e luz que sempre brilha nas trevas. É propriamente estar nos atos da casa do Senhor, porque a alma se encontra onde se reflete a claridade da lâmpada do Cordeiro. Aí você fica me perguntando, Aline, como que eu vou viver assim se eu tenho que trabalhar lá e atender cliente? Como que eu vou fazer? Falo pra você, até você consegue. Você consegue. Nossa Senhora conseguia, nós conseguimos também. Garanto pra você que dá. A ação da graça. Não digo que a luz seja total, mas sendo apenas uma parte, já é um conhecimento além das forças e capacidades da criatura. Para esta visão, o Altíssimo fortalece o entendimento, dando-lhe certa qualidade de luz que proporcione esta faculdade ao conhecimento superior às suas forças. Isso também é compreendido pela certeza com que se crê ou se conhecem as demais coisas divinas. Então, depende de você conhecer as coisas de Deus. E o livro do céu vai trazer tudo isso para você, mas tudo isso. É estudar de manhã, de madrugada, acordar mais cedo, estudar o livro do céu e ir para o serviço. Durante o dia inteiro você fica lembrando de tudo que você estudou e colocando na sua mente, refletindo aquilo e tentando entender. E o dia inteiro Deus falando com você, Ele explicando, acontece fatos no seu serviço. Um cliente fala uma coisa, outro cliente fala outra, você observa com os olhos de Jesus. E Ele fala, tá vendo, filha? Tá vendo? Olha lá. Tá vendo, filha, ali? Olha ali. Ele fica conversando com você. Lembra daquilo lá que você leu ontem? Aquilo que você leu semana passada? Lembra daquele episódio da Valtorta que você leu? Que você viu no final de semana? Então, tá tudo ligado, filha, lá, ó. Ligado. Você deu uma lida no evangelho de hoje? Então, olha para você ver. E de repente você anda com um evangelho, né, de bolso, deixa perto de você na sua mesa, ou até perto do caixa onde você está trabalhando, e dá uma olhadinha, né? E aí ele confirma lá para você o que ele quer falar e tal. E você fica ali conectado o tempo todo com Jesus. O tempo todo com Jesus. Ele o tempo todo falando com você. Entretanto, a fé também acompanha a certeza. A certeza, a reafirmação sempre. Neste estado mostra o Todo-Poderoso à alma o valor dessa ciência e luz que lhe infunde. A claridade, que não pode ser extinta, todos os bens me vieram juntamente com ela e por suas mãos uma honestidade de grande preço. É muito importante essa honestidade e sinceridade, gente. Meu Deus, é a coisa que eu mais vivo na minha vida é a sinceridade e a honestidade. Eu não deixo nada para... Nossa, é uma coisa... A claridade que você tem que viver na Terra, nossa, diante dessa realidade espiritual é muito grande. Nossa, o que mais Jesus mudou em mim foi exatamente isso. De antes ser, que eu era uma mentirosa, uma falsa, e me transformar hoje numa pessoa totalmente transparente. Transparente, que nada eu deixo sem esclarecer, nada eu deixo sem ser exposto. Tudo é exposto para fora. Eu me viro do avesso para que as pessoas conheçam tudinho que eu penso, o que aconteceu, por que aconteceu, né? Tudo isso é muito importante, viver à luz do sol, totalmente brilhante. E aí você fica pensando, mas não era assim, a gente nunca sabia nada o que acontecia dentro da alma daquele santo.
Como que não sabia? Como que ele é santo se a gente não conhece a alma dentro dele? Como que a igreja vai conseguir fazer aquela pessoa ser santa se ele não conhece nada do interior daquela pessoa, se ela não manifestou o interior dela de alguma forma nas palavras, nos gestos, né? Meu Deus do céu, quais são os maiores santos? São aqueles que escreveram os seus diários. Os maiores santos da igreja são aqueles que escreveram os seus diários, que escreveram alguma coisa, que fizeram material de conhecimento que eles colocaram para fora, de coisas que eles aprenderam com Deus, de luzes que foram esclarecidas para eles. Então, acorda para a vida. Se falar que um santo não expunha a santidade dele e a experiência que ele tinha, é mentira. Mentira. O que mais a gente se importa do santo é as palavras dele. O que ele falou, as frases que foram faladas. É o que mais é valioso do santo. É o que ele falou. As frases de Santa Teresinha. Meu Deus do céu, ninguém vive sem as frases de Santa Teresinha, meu Deus. Ninguém vive. Eu não decoro, né? Porque eu não decoro nem a Bíblia, vou decorar a frase da Santa Teresinha. Mas as frases dela são impressionantes. Meu Deus, é isso que faz toda a diferença nesses santos. É isso que faz toda a diferença. Então falar que eles não expõem, mentira. Eles expõem sim, né? Esta lâmpada vai em minha frente, dirigindo meus caminhos. Aprendi-a sem intenções reservadas, desejo comunicá-la sem inveja e não escondo suas riquezas. É participação de Deus e seu uso é bom deleite e alegria, né? Dirigindo os caminhos, essa luz que ilumina tudo da honestidade, né? Aprendi a sem intenções reservadas, nada oculto, nada de reserva, nada oculto. Desejo comunicar sem inveja sempre, tá vendo? Comunicar. Não escondo as riquezas, olha só, é participação de Deus, é uso do bom, é bom deleite e alegria. Então tudo ela colocou aqui no material aqui. Tudo ela expôs aqui da experiência dela, então da Santa Ágreda. No momento, como ela pode falar que ela é oculta? Não é oculta, ela está expondo tudo aqui. Não é oculto, entendeu? No momento ensina muito, conquista o coração e com força poderosa o afasta da falsidade, que vista nesta luz está repleta de imensa amargura. A alma se afasta do que é transitório e correndo se refugia na sagrada e eterna verdade. Entra na adega do capitoso vinho, onde o Altíssimo ordena em mim a caridade. Obriga-me a ser paciente e sem inveja, benigna, sem ofender a ninguém, a não ser soberba nem ambiciosa, que não me ire nem pense mal de ninguém, que tudo sofra e tolere, sempre clama, admoesta-me interiormente com poderosa força, para que faça o mais santo e puro, instruindo-me em tudo. E se falto ainda em pequenas coisas, repreende-me sem nada deixar passar. Verdade. Repreende sem nada deixar passar, né? Mas só que ele respeita a sua caminhada. Então, tem coisas que ainda você faz, que você não entende por que você faz, e ele vai, né, limpando a sua consciência para que você não veja maldade nas suas ações. Entendeu? Que você veja a intenção com que você faz as coisas. É isso que é o problema do livro do céu, sabia? Que tem gente que não aceita essa visão de intenção. Tem gente que acha que fala que na igreja que de intenção o inferno está cheio. Foi ensinado essa visão. Eu não sei quem foi que ensinou isso aí na igreja. Então, quando você fala que o que importa é a intenção, é o que Jesus fala no livro do céu. E ele não fala nenhuma nem duas vezes, ele fala o livro inteiro. É uma das coisas mais importantes do livro do céu, da santidade, é a intenção. E até para Santa Faustina, Jesus fala também da intenção, da vontade da pessoa, né? Que está na intenção de fazer o bem. Essa vontade que é purificada por Deus, dela fazer o bem. Uma vontade que é purificada pelo fato dela se abstrair de si própria. E viver para a glória de Deus, para agradar a Deus, por amor a Deus, faz todas as coisas por amor a Deus.
Então, é muito incrível a diferença, né, dessa realidade. E tem gente que não acredita nisso, porque eu acho que é coisa do demônio que fez isso. Não é possível, gente. Por que ele fez as pessoas entender que de intenção o inferno está cheio? Eu sei que tem uma visão real disso. Eu sei que tem uma visão que é real disso. Que a intenção, né, não faz o ladrão, né? Não sei. A intenção de roubar não faz a pessoa que realmente rouba, né? A intenção não faz o ladrão. Mas a intenção de ser santo para Jesus. Mas aí, na ação, coloca essa intenção. Mesmo que ela saia fragilizada pelas imperfeições da pessoa, da natureza da pessoa humana. Então, ele fala muito isso no livro do céu, que a nossa natureza humana é imperfeita, é frágil, é limitada. Mas a intenção que saiu aquele ato é tudo para ele. Tudo, 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 tudo. Então, é bem complexo. A gente vai, né, pedir para Deus fazer a gente conseguir juntar essas informações, né? De a gente ligar esses livros ao livro do céu, tá? Conhecimento místico. Esta luz, a um tempo, esclarece, afervora, instrui, repreende, transforma, vivifica, chama e detém, admoesta, impele, ensina com distinção o bem e o mal, verdade, tudo verdade. O sublime e o profundo, a longitude e a latitude. Faz conhecer o mundo com seu caráter e enganos, verdade, as mentiras, fraudes de seus moradores e amadores, verdade. E mais que tudo, ensina-me a desprezá-lo e a pisá-lo, para elevar-me ao Senhor, supremo dono e governador de tudo. Jesus fala o tempo todo com você. Essa luz fala com você e te dá tudo isso aqui. É Jesus falando com você na sua mente. Ele te afervora. Nossa, como ele faz isso. Ele te instrui, ele repreende, transforma. Tudo isso ele faz. Porque se você não vivesse nessa luz o tempo todo, você desistiria. Porque são muitos ataques, muitos ataques. Você não tem noção de quanto ataque que tem contra você para que você não caminhe nessa luz. É muito ataque. De todas as formas que você imaginar. Nós temos inimigos terríveis que vêm atrapalhar a gente. É o que mais tem, são os inimigos. A carne, o mundo e o demônio. São os 3 inimigos mais terríveis que tem e eles não deixam você em paz. E a sua vontade humana é uma inimiga também, quando ela não está fundida com a vontade de Deus. Meu Deus, se ela acha que sabe alguma coisa, se a sua vontade humana acha que sabe mais do que Deus, meu Deus, já era. É muito difícil. Então, se você viver nessa luz, você vai caminhar longe, você vai longe. Você vai conseguir fazer isso aqui. Você vai conhecer o mundo com o caráter e engano. Você vai conhecer a si mesmo com os seus caráteres, com o seu mau caráter e seus enganos, as suas próprias mentiras, né, que você mesmo conta para você mesmo, tá? As fraudes dos moradores das pessoas e as suas faltas também. Fraudes suas, as suas falsidades, você vai reconhecer. E mais que tudo, ensina-me a desprezar e pisar, para elevar-me ao Senhor, supremo dono e governador de tudo, e principalmente se pisar em si próprio, morrer para si próprio, que é o elemento principal também do livro do céu, né? A intenção somada com o morrer para si próprio, aonde você não existe. Você não existe. Só existe a vontade de Deus. Você se destrói para que aquilo que você está aprendendo de Jesus seja real. Como Jesus pensa, como Jesus faz, é isso que importa. Você vai e abstrai de você, você subtrai você. Você tira você e deixa Jesus atuar. Deixa Jesus reinar naquela situação. Eu sei que é muito difícil, às vezes, colocar isso na prática, mas não é impossível. Não é impossível. Em Deus vejo e conheço a disposição das coisas, as forças dos elementos, o princípio, o meio, o fim dos tempos, suas mudanças, variações, o curso dos anos, a harmonia de todas as criaturas e suas propriedades. Vinícius, barulho, vem tudo aqui no meu vídeo, filho. Tudo que é oculto aos homens, suas operações e pensamentos, e quanto distantes estão do Senhor, os perigos em que vivem, os sinistros caminhos que palmilham, os estados dos governos, sua momentânea firmeza e pouca estabilidade, em que consiste seu princípio e fim.
o que tem de verdadeiro ou falso, com esta luz tudo veio distintamente em Deus, com o conhecimento das pessoas e circunstâncias. Verdade, Jesus, ele esclarece tudo isso sem precisar você ver notícia e livros. Há, porém, outro estado mais inferior no qual a alma se encontra ordinariamente, usando da substância e hábito da luz, mas não em toda a claridade. Neste estado, há alguma limitação daquele conhecimento tão vasto de pessoas, estados e segredos em pensamentos. É um estado mais limitado, você não tem esse conhecimento todo. Nele não possuo mais conhecimento além do que basta para afastar-me do perigo e fugir do pecado. E compadeço-me das pessoas com verdadeiro amor, mas não tenho liberdade de lhes falar com clareza e descobrir-lhes o que eu sei. Nem poderia fazê-lo, porque pareço emudecer, a menos que o autor destas obras me permita e ordena que o admoeste ao próximo. Quando faço, não é revelando-lhes o modo como cheguei ao conhecimento de suas necessidades, mas sim falando-lhes ao coração com reflexões simples, que é o que eu falei, que eu faço isso para as pessoas, né? Despretensiosas e caritativas em Deus, né? Quando que eu falei ontem lá de conversar com a nora, se eu fosse sogra, lembra que eu falei ontem, né? Além de rezar por essas intenções, pois para tanto me são manifestadas. Ainda que eu tenha conhecido tudo isso com clareza, jamais o Senhor mostrou-me o triste fim de alguma alma que se haja condenado. A providência divina guarda esta ordem. Ele nunca mostra o fim de uma alma. Nunca mostra. Para você não saber julgar uma alma nunca. Para você nunca saber julgar uma alma condenada. Para você nunca condenar. Ele guarda para ele essa realidade. Ele nunca permite que você condene alguma pessoa falando que ela já está à beira dos precipícios. Não tem jeito. Nunca. Se alguém falar que alguém está no inferno, essa pessoa não tem Deus. Porque Deus não revela esses segredos para ninguém, né? A providência divina guarda esta ordem, por ser justo não manifestar sem gravíssimas razões a condenação de ninguém. Pura verdade. Então, se alguma igreja, alguém fala, essa pessoa está no inferno, essa pessoa, ela está julgando por si própria. Porque Deus não deu essa revelação para ninguém, nunca vai dar. Julgo que se o visse, morreria com a dor produzida pelo conhecimento dessa luz. Pois imensa é a pena de saber que uma alma perdeu a Deus para sempre. Tenho-lhe suplicado para não mostrar ninguém que se condene, e nunca vai mostrar. Sim, com minha vida posso livrar disso a alguém que esteja em pecado, não recusarei o trabalho, nem a previsão dele. Então, a pessoa que foi para o inferno, que vai lá, que eles levam, ela não volta falando quem está lá. Você vê que ela não reconhece, porque ele não mostra. Uso da luz divina. Esta luz me é dada não para revelar meu privilégio pessoal, mas para dele usar com prudência e sabedoria. Fica-me esta luz como uma substância que emana de Deus e vivifica, ainda que seja acidental, e o hábito para dela usar, ordenando bem os sentidos e a parte inferior. A parte superior do espírito, porém, sempre goza da visão e estado de paz, e conheço esta intelectualidade, todos os mistérios da Rainha do Céu e outros muitos da fé que me são mostrados, e quase incessantemente os tenho presente. Pelo menos a luz nunca a perco de vista. Eu acho que é isso, acho que eu já parei, que eu vou continuar na próxima. Então, a luz é dada não para revelar um privilégio pessoal da pessoa, mas para usar com prudência e sabedoria. É muito importante isso, gente. É muito importante você entender isso. Mas aí deixa para a próxima quarta-feira para a gente continuar, que já acabou aqui, tá? Então, eu peço desculpas, tá? Pelo meu jeito de ser. Se você não concorda com o meu jeito de trabalhar, de explicar o livro aqui, tá? Eu peço mesmo desculpas para quem não gostou, para quem saiu do grupo, alguém que você convidou e saiu não gostou, e que alguém está me criticando, né? Por causa que não está entendendo, que acha que é muito difícil ler esses livros, compreender. Peço desculpas, mas eu falo para você, vale a pena você sacrificar um pouquinho para poder você espera, dá um tempo, né? Para você, não entendi hoje, mas de repente esse conteúdo vai servir para eu entender daqui 2 dias, semana que vem. É assim que eu, pelo menos, vivo. Às vezes eu leio alguma coisa que aquilo ali nem
parece que nem fez cosquinha. Mas depois, passa os 2 dias, todo esse conteúdo que eu li hoje faz sentido, diante de uma circunstância que Deus mostra. Então, é muito interessante você não desistir, tá? A perseverança é que vai fazer você conquistar os frutos dessa escola da divina vontade. É a perseverança. Se você ficar muito ansiosa, achando que você não vai dar conta, eu não dou conta, não estou conseguindo, não estou entendendo, não é assim que acontece. O entendimento não é instantâneo, tá? O entendimento, o cérebro seu não abre o véu de entendimento instantaneamente, não. É tudo assim. O Espírito Santo, ele trabalha assim. Você vai enchendo o vaso, enchendo o vaso de água. Imagina assim, você é um vaso de água. E você vai enchendo. Entendeu? E aquilo fica tudo ali reservado. Você viu isso em algum lugar. Você já ouviu falar sobre isso em algum lugar. Isso que a gente acabou de ler, você acabou de ouvir em algum lugar. Eu já ouvi falar disso, já ouvi falar, né? Mas aonde foi mesmo? Foi naquela aula. Naquela aula que a Aline falou, ela falou sobre isso. Nossa, olha agora eu tô achando outro livro que fala a mesma coisa. É assim que o Espírito Santo faz. E aí, de repente, acontece alguma coisa que faz você vai ler o livro do céu mais pra frente e você fala, nossa, realmente na mística Cidade de Deus falou algo assim mesmo. Né? Não se perde. Nada que você estudou aqui se perde. Pode ser que hoje você não entendeu nada. Mas eu garanto pra você que não se perde. Às vezes as meninas, elas ouviram o meu vídeo, acham que não tem nada pra comentar. Nada pra comentar sobre isso. Ou comenta 2 minutos só, 3 minutos. Mas é que tem que debruçar sobre o livro. Ter muita boa vontade de tentar compreender, né? Tentar tirar alguma mensagem. Porque às vezes para você não é uma coisa que é familiar para você. Né? No caso, você não consegue ainda ver essa luz que Deus mostrou para Santa Ágreda. E que eu já vivi, estou vivendo isso. Você ainda não percebeu isso na sua vida. Mas é por quê? Porque Deus ainda não abriu o véu para você. Na hora que você continuar perseverante, sem ficar colocando obstáculos para Deus, sem querer conquistar tudo em cima, correndo desesperado, se você pensar, não estou perdendo nada, só estou aprendendo, isso não tem nada de errado, eu ler isso aqui, mesmo que eu não entenda hoje, eu vou reservar para o Espírito Santo, colocar tudo dentro do fit de Deus. E ele, na hora certa, ele vai utilizar esses conteúdos. E de repente, mais para frente, eu volto nesse conteúdo e eu vou entender tudinho que está aqui. Né? Ou então, eu vou pegar e vou ler o livro inteiro. Vou começar a ler o livro aos poucos, esse livro inteiro da Mística de Deus. Na sequência, ouvir e vai dar tudo certo. Então, você tem que ter paciência com você. Porque você tem que entender que você é limitada. Que Deus é muito infinito, que o mistério dele é muito grande. Então, a gente não pode querer aprender tudo hoje, tá? A gente tem que ter muita paciência com a gente. Não pode. E desistir é desistir de Deus. Desistir é desistir do próprio Deus. De uma oportunidade que ele está te dando. Que você acha que vai ser muito mais fácil assistir o Frei Gilson, que vai ser mais fácil. Aí você vai conseguir ser santo, porque o Frei Gilson é mais fácil de entender. Quem sabe? Vai saber. Como você vai saber? Como você vai saber? Entendeu? Tem que dar oportunidade. Se Deus te chamou para estar aqui, você tem que perguntar, nossa, menino, se Deus me fez chegar até esse grupo, tem alguma coisa aqui que ele reservou para mim. Agora, se eu saio porque eu não estou gostando, de repente eu estou jogando fora uma grande oportunidade. E é justamente por não estar gostando já é um sinal de que eu tenho que ficar aqui. Você parou para pensar nisso? Mas eu não vou insistir, tá? Quando a pessoa sai, eu não vou atrás, eu não vou incomodar ninguém. Mas eu sei que as pessoas são preguiçosas. Infelizmente, tem pessoas muito preguiçosas, com preguiça de pensar, né? Acham que não precisam pensar tanto para poder alcançar a santidade, né? Ou então acham, melhor não ser santo mesmo, melhor só ser um salvo que já tá bom. Tem muita gente que se contenta com pouco.
E Jesus que tem paciência, né? Porque ele sabe que nem todos vão alcançar isso. Né? Nem todos vão alcançar porque realmente desistem. Desistem antes de até começar. Né? Nem esperam o primeiro sinal. E no começo de qualquer caminhada que Jesus está oferecendo, ele não já libera as graças, não. Ele só libera testes no primeiro momento. Só teste para ver se você é fiel. Depois, mais para frente, se você sendo perseverante, é que ele começa a dar os frutos para você. Nenhum fruto nasce, você não colhe nenhum fruto da árvore antes da hora. É uma semente brotada que daí você tem que tentar ter paciência até germinar a semente, e jogando água e cuidando, observando. É assim. É uma planta que vai nascer e que vai demorar para dar fruto. Então você tem que ter paciência no primeiro momento até vingar a semente. Já é um difícil. Então, qual é o terreno que é o seu coração? Você é um coração que já deixou germinar alguma semente que Jesus brotou? As das oportunidades que Jesus deu para você, você perseverou em alguma? Não. Por quê? Porque não insiste, porque não espera, porque não é paciente. Né? Não é todo dia que você vai ficar feliz com alguma coisa, com um conhecimento. Não é todo dia que você vai suspirar por uma verdade. Não é todo dia. Tem coisas que a gente vai ler que a gente não vai fazer nada, nenhum efeito dentro de você. Tem dia que você vai estar desanimado, tem dia que você vai estar realmente com preguiça, tem dia que você vai estar cansado. Não é por causa disso que você vai desistir. Vai lá, depois outro dia, lê de novo, não tem pressa. Vê, ouve de novo, não tem pressa. Começa a ouvir hoje, não tô com saco. Não tem problema, vai amanhã, continua amanhã, outro dia, entendeu? Não vai morrer, o conteúdo vai ficar aqui à disposição de vocês. Mas só que não desistir por pouca coisa. Acaba perdendo a graça depois, de repente, de germinar e dar frutos muito, muito lindos, maravilhosos mais pra frente. Né? Espera em Deus. Né? Seja essa semente que persevera, né? Para poder germinar. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.